O outono também pode ser uma estação inspiradora. As folhas amarelam e caem das árvores, e eu as transformei em um vaso de cimento. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Usei uma técnica diferente para modelar este vaso, usando este gabarito de madeira. Vou deixar no meu blog o passo a passo de como construir um gabarito para modelar vasos. Com este gabarito, eu posso limitar a altura e o diâmetro do meu vaso. Vou fazer um vaso tipo bacia, próprio para plantar rosas do deserto. Coloco areia na base do modelador. Coloco o limitador de altura e a régua, onde eu prendo o gabarito, determinando o diâmetro do vaso. Então, eu prendo o gabarito com parafusos. E assim eu vou acrescentando areia onde necessário e passando o gabarito para tirar o excesso. Mas marque aí sua presença. Deixe seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. E aí está pronto um molde de areia para começar o vaso. Coloco uma calda de cimento que eu preparei com uma medida de cimento e uma medida de areia fina. Cubro todo o molde com esta calda. Coloco novamente o gabarito, mas agora com 3 centímetros mais alto e 3 centímetros mais largo. Preparei a massa de cimento com uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de areia fina peneirada. Então vou passando, acrescentando a massa e assim modelando o vaso. Eu posso fazer um vaso bem liso, mas eu resolvi fazer uma textura de folhas. Então, utilizei essas folhas. E preguei então as folhas em toda a lateral do vaso. Essas folhas é de uma planta medicinal chamada estomalina. Mas você pode usar uma folha de parreira, de uva, né? Aí fica a seu critério. No dia seguinte, retirei as folhas e cobri o vaso por 3 dias com toalhas molhadas para a cura do cimento. E só então, depois
da cura do cimento que retirei do molde. Quanto mais tempo você puder deixar no molde de areia, melhor, para não correr o risco de quebrar seu vaso. Lavei o vaso, passei uma faca na borda para retirar as rebarbas. Preparei uma calda para impermeabilizar, com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento. Passei essa calda só na parte interna, para não perder a textura do lado externo. Então não passei na parte externa, porque senão ia cobrir as texturas de folha. Para modelar as folhas que coloquei na borda, eu preparei uma massa com uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de areia fina. Acrescentei a água com cautela, pois a massa tem que ficar bem firme. Acrescentei um pouco desta massa na borda para dar um aspecto mais arredondado à borda. E então modelei as folhas, utilizando a mesma folha que eu fiz a textura na lateral. Então coloquei a folha sobre a massa estendida, né? E cortei. Você pode utilizar uma ponta de uma faca para cortar o desenho da folha. Passei aquela calda de cimento que usei para impermeabilizar, para então colar as folhas na borda do vaso. Então abro a massa. Coloco a folha para copiar a textura e recorto o excesso de massa. Passo aquela calda de cimento com cola branca e colo a folha na borda do vaso. Tiro a folha imediatamente, porque eu vou sobrepondo uma folha sobre a outra. Então eu tenho que tirar, porque senão não vai grudar onde está a folha natural. Deixei secar por 24 horas. Então pintei com tinta látex acrílica branca. Pintei todo o vaso, a parte interna e a parte externa. Depois pintei com essa cor amarelo ocre. É a mesma tinta, só que eu coloco pigmentos amarelo e marrom para obter esse tom amarelado. Com a tinta verde musgo, esfumacei a parte das folhas da borda do vaso. Observe que a tinta tem que estar bem grossa. E eu passo o pincel bem de leve, só para dar um aspecto esfumaçado. Fiz o mesmo com a tinta na cor verde maçã. Eu diluí a tinta em água e pintei toda a lateral do vaso.
e com um pano úmido limpei a parte das folhas. Assim destacando o relevo das folhas. Pintei o contorno das folhas, também só esfumaçando com a tinta vermelha. E a trufa entrou dentro do vaso só para me atrapalhar. A trufa é a minha gatinha, ela é terrível. Agora aprendeu a subir na mesa onde estou trabalhando. E ela gostou tanto do vaso que não quer sair dele. Finalizei com a resina acrílica à base de água. Mas eu tingi a resina. Coloquei corante líquido vermelho e marrom até obter o tom desejado. Então passei a resina acrílica em todo o vaso. A resina acrílica à base de água, ela tem um tom branco leitoso, mas quando seca fica transparente. E aí está o vaso pronto. Amei o resultado. E você? Gostou? Se você gostou, compartilhe nos seus grupos, no Facebook, ajude a divulgar este trabalho. E como no outono, as folhas caem para renovarem com as estações seguintes. Aqui estou eu, sem medos, só permitindo minhas folhas se libertarem para as próximas estações que vivenciarei. Assista também ao meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Ajude a divulgar este trabalho. E muito obrigada por assistir até o final.